Fim dos tempos, pessoal, é fim dos tempos. O pastor Moisés, o vocalista aí do grupo Voz da Verdade, veio com mais uma ideia. É uma ideia, porque não tem cabimento. É a ideia que a pessoa tira da sua mente e prega para as suas ovelhas, que não está na palavra do Senhor. Ele fala que vai colocar Deus no banco dos réus. É brincadeira? Você que está chegando por aqui agora, neste canal, eu já te convido você a se inscrever, compartilhar o vídeo, ativar as notificações, deixar o seu comentário, tá bom? Vou deixar um canal aqui, o crédito a esse canal, e vocês sigam ele lá. Ele dá um ensinamento muito bom, ele fala de umas linhas teológicas e tudo. Para você que tem dúvidas sobre a árvore da vida, a árvore do conhecimento, do bem e do mal, e sabemos que tudo que Deus ele requer do homem é a obediência. Para que o homem ele tenha a vida eterna, tem que ter a obediência. Deus abençoe você, fiquem todos na paz e compartilhe esse vídeo e veja o que esse pastor Moisés acaba de falar. Vou botar Deus no banco dos réus, Samuel. Para que colocar no jardim uma árvore que poderia causar problema? Cria tudo perfeito para que ninguém tenha poder de gerar algum mal? Não, tudo tá bom, tem árvores em abundância, tem frutos maravilhosos, mas aquela que está no meio, não coma, não olhe, não deseje. Que Deus é esse? Eu estou pondo ele no banco dos réus. Que cria uma coisa maravilhosa e diga, não coma, não olhe, não possua, não dê. Mas o senhor criou com essa atração? O senhor está errado. O senhor está errado, tem que ser condenado. As árvores eram reais mesmo ou nós temos ali um simbolismo? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com e hoje eu vou te ajudar a entender esse tema que é muito interessante. Então eu quero convidar você, vamos até a minha louça de explicações, aprofundar e aprender mais a palavra de Deus. Vamos lá? A pergunta de hoje completa do nosso leitor é a seguinte: percebi em meu estudo de Gênesis que no começo temos a menção de duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que temos essas duas árvores sendo destacadas? E qual o significado de cada uma delas para o homem? Elas são reais ou são simbólicas? Muito obrigado, querido irmão. Interessantíssima a sua dúvida. E você que me assiste agora também pode aproveitar esse espaço abençoado do Senhor e deixar também a sua pergunta, dúvida, sugestão. E ela pode virar o próximo vídeo aqui do canal. Aproveite. E desde já quero pedir a você, deixe o seu curtir, deixe o seu joinha para abençoar esse trabalho, para que a gente possa crescer juntos aqui com uma comunidade, estudando juntos a palavra de Deus. Vamos então ao texto na tela. Gênesis 2, versículo 9, nos ensina o seguinte: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores. Então observe aqui o início. Toda sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós já conseguimos perceber que existe uma distinção entre toda sorte de árvores que Deus plantou ou que fez brotar ali no jardim e duas árvores especiais que Deus colocou no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando nós falamos dessas duas árvores, creio que a pergunta que a maioria das pessoas tem na mente é o seguinte: por que Deus fez duas árvores diferentes das outras? Nós vamos então trabalhar, queridos irmãos, esse tema, vamos entender tudo isso e o significado dessas árvores, por que Deus as fez, por que Deus as colocou ali, por que uma podia comer, outra não podia comer. Então fique comigo até o final desse estudo que vai ser bênção para a sua compreensão. Nós vamos começar então a falar dessas duas árvores, explicando o significado delas. E é nesse momento então que você se inscreve aqui no nosso canal. Aproveite essa oportunidade, nos ajude a chegar a 500 mil inscritos, essa meta ousada que colocamos no coração. Em troca, eu vou trazer para você estudos bíblicos de segunda a sexta às 15 horas, sempre estudos na tela, abençoadores para você crescer de verdade no conhecimento da palavra do Senhor. Queridos, a primeira árvore, a árvore da vida, é interessante quando a gente olha para essa árvore, porque ela parece ter alguma influência na vida eterna das pessoas, antes lá da queda. Após a queda, Deus vai tirar essa árvore, possivelmente para que não comessem seus frutos e vivessem eternamente na condição de pecadores. Onde você viu isso, presbítero? Observe bem Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, observe bem esse trecho, e coma e viva eternamente. Então observe que após a queda, nós já estamos aqui em 3:22, capítulo 3, verso 22, Deus resolve tirar essa árvore porque ela representa ali que o homem, comendo dela, viveria eternamente na presença do pecado, sendo um pecador. E Deus não tinha esse plano. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos agora lembrar um pouquinho da árvore do conhecimento do bem e do mal. Queridos, essa árvore é mais conhecida das pessoas, é aquela que foi proibida por Deus, ou seja, os seus frutos não podiam ser comidos porque Deus ordenou que assim fosse, conforme está lá em Gênesis 2, versículo 17, e diz o seguinte: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. E aí Deus explica por quê. No dia em que comerdes dela comerdes, certamente morrerás. Olha só, todos os teólogos concordam que haviam essas duas árvores especiais no Jardim do Éden. Isso é bastante claro nos textos. Porém, existe alguma discordância a respeito do objetivo de Deus em plantá-las ali no jardim. Temos duas interpretações principais a respeito dessas árvores, se elas são reais e quais eram os efeitos dela na vida do ser humano. Eu quero apresentar para você essas duas visões e depois a gente vai voltar um pouquinho a falar a respeito dessas árvores, dos seus objetivos. Então, a primeira visão é a seguinte: as duas árvores eram plantas reais, mas o efeito delas no ser humano, no seu organismo, era apenas simbólico. Vou repetir para você. As duas árvores eram plantas reais, mas o efeito delas era apenas simbólico. Vou explicar isso, é bem interessante, mas antes um recadinho rápido. Olha só para a tua tela agora.
Estamos aqui dentro da nossa área do aluno do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Nós temos aqui uma área organizada com aulas na sequência de Gênesis até Apocalipse para você estudar. E eu quero te convidar a conhecer esse curso. Aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo tem um link. Acesse esse link, veja todas as informações da nossa página. Eu quero te convocar, eu quero ser o seu professor de Bíblia e nós vamos começar em Gênesis. Eu vou te conduzir até Apocalipse. Você vai poder tirar dúvidas comigo pelo WhatsApp e aqui dentro do curso também. Tudo organizadinho, bonitinho, dá pra ver no computador, no celular. É bênção. Faz sentido para você? Deus está te chamando para uma profundidade maior? Então vem comigo no nome de Jesus aprender mais. Voltemos então ao nosso estudo, queridos, nessa primeira posição. Isso significa que essas árvores realmente existiam. Porém, pensam, alguns teólogos, que elas não tinham em si mesmas nenhum tipo de poder. Eram árvores especiais, mas eram árvores como as outras também. Deus as teria escolhido para simbolizar a realidade que ele queria destacar ao homem ali no jardim. Ou seja, a vida eterna debaixo da obediência a Deus. Observe bem, Deus teria escolhido então essas duas árvores para simbolizar uma realidade que ele queria destacar ao homem. Ou seja, a vida eterna debaixo da obediência a ele, Deus, ou a morte, a total separação. Ou seja, se o homem obedecesse de comer da árvore da vida, ele viveria na presença de Deus. Mas também deveria obedecer o não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando ele comia da árvore da vida, o homem trazia essa realidade ao seu coração. E quando obedecia ao Senhor, não comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem também vivia de forma real esse simbolismo de plenitude que a árvore trazia. Então, nesse primeiro comentário, nessa primeira posição, creem que as árvores eram reais, mas os seus efeitos eram simbólicos, ok? E daqui a pouquinho eu vou mostrar para você a posição que eu acho que é a mais correta biblicamente. Mas antes vamos ver aqui a segunda posição. Nessa segunda posição, os teólogos pensam o seguinte: as duas árvores eram plantas reais, só que elas possuíam propriedades especiais nos seus frutos. Olha só, vamos entender isso. Os que pensam nesse significado defendem que as árvores de fato existiram e que, além de existirem, tinham propriedades especiais nos seus frutos que eram passadas para o ser humano. No caso da árvore da vida, uma propriedade especial de fornecer a vida eterna, todas as capacidades físicas para que o homem pudesse viver eternamente. Isso vinha então dessa árvore. E no caso da outra árvore, do conhecimento do bem e do mal, o não comer o fruto é que mantinha o homem longe da queda. E, consequentemente, tendo a vida eterna. Ou seja, lá na árvore do conhecimento do bem e do mal, haviam propriedades destrutivas, ok? E se ele comesse, traria problemas para a sua vida. Tá, presbítero, qual é a interpretação mais correta na sua opinião? Olha só, eu pessoalmente prefiro a primeira interpretação. E vou explicar por quê. Qual que é a primeira interpretação? A árvore era real, mas os efeitos ali do fruto eram simbólicos, ok? Veja só, entenda comigo. A Bíblia como um todo, por diversas vezes, usa esse sistema, que é chamado de sacramentos, ou sacramental. O que significa o sacramento? É uma coisa visível, que existe de fato, e comunica algo invisível, para comunicar certas verdades e realidades ao ser humano. A Bíblia usa muito isso. Por exemplo, nós temos dois sacramentos que foram estabelecidos como regra por Jesus Cristo. A água era, por exemplo, o elemento visível do sacramento do batismo. Então veja, a água comunicava uma realidade invisível. Qual que é a realidade? Quando a pessoa jogava água ali, se mergulhava ou jogava na sua cabeça a água, o que acontecia? Era um símbolo de algo que já aconteceu no seu coração. Ou seja, a conversão. A conversão do coração de uma pessoa que ocorreu no interior dela. Temos também outro exemplo. O pão e o suco da videira eram elementos visíveis, ok? Que comunicavam os efeitos da morte de Cristo, o derramamento de seu sangue na cruz pelos pecadores. Ou seja, comunicavam uma realidade também que aconteceu, ok? Mas que não estava acontecendo ali naquele momento exato. Sendo assim, as duas árvores de Gênesis poderiam ser, sim, reais e terem sido usadas por Deus como um símbolo da vontade dele ao ser humano. De que comessem do que Deus mandou comer e se afastassem do que Deus mandou se afastar. Então a ideia aqui seria de obediência. A meu ver, essa é a interpretação que mais está de acordo com a palavra do Senhor. Mas vamos agora partir para alguns significados a mais dessas duas árvores e algumas conclusões interessantes a respeito delas. Olha só, a árvore da vida, irmãos, aponta para a plenitude da vida. E onde que encontramos a plenitude da vida? Dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade do Pai podemos viver de forma plena, feliz, pacífica, realmente completa. Só que a vontade do Pai, ela está totalmente ligada ao quê? À obediência. Então as duas árvores lá no jardim, elas eram árvores para trazer ao homem a realidade de que deveriam ser obedientes a Deus todos os dias. E o que era ser obediente a Deus? Comer da árvore da vida e não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, eu creio na primeira interpretação de que os frutos não tinham nada assim de especial, mas simbolizavam essa realidade de que Deus queria obediência total e plena todos os dias. E é interessante notar que essa árvore da vida é novamente citada lá em Apocalipse, em 2:7, Apocalipse 22:2, 22:14, 22:19, mostrando que Deus a coloca novamente na história, de forma real, mas com significado simbólico novamente lá no final dos tempos. Vamos ver um desses textos? Olha só, Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, o vencedor é o salvo aqui no contexto de Apocalipse. Dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida e se encontra no paraíso de Deus. O que nós temos então aqui? A árvore da vida simbolizando a obediência plena, total, feliz, agradável, bem-aventurada aos propósitos de Deus. O salvo, por causa de Jesus Cristo, vai poder então novamente tomar dessa árvore, que simboliza pra gente então essa obediência total e plena aqui dentro do paraíso de Deus, descrito em Apocalipse lá no final dos tempos. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela é citada como sendo atrativa, boa e agradável, conforme Gênesis 3:6. Porém, tomar do fruto dela era andar na estrada da desobediência ao Senhor.